Então, amados, aquietemo-nos e saibamos que o Senhor é Deus. Aproveitando o meu tempo aqui, tô indo ali comprar uma carne no açougue e meditando sobre a palavra, né? Talvez você vá ouvir um barulhinho aí daqui, dali, ver umas árvores bonitas aqui no caminho, um parquinho, né? É isso aí. Mas então Deus quer falar conosco. Ele quer falar conosco todo o tempo, sabe? Porque quem ama, fala. Quem ama, comunica. Algumas pessoas, né? Acho que é uma grande parte até, quando brigam uns com as outras, né? Elas usam o silêncio como indiferença, como punição para o outro, não é? Mas Deus não é assim. Ele quer se comunicar conosco e muitas vezes ele se comunica nem sempre com palavras, tá? Ou ditas ou escritas. Muitas vezes escrita, que é a palavra dele, né? E fala também no mais profundo do nosso eu, onde nós temos a convicção de que nós estamos o ouvindo. Mas muitas vezes ele fala através de uma imagem, através da natureza, ele está o tempo todo falando. Mas para que nós o ouçamos, para que nós tenhamos esse relacionamento com o Senhor, e aí, sabe essa harmonia tão gostosa, né? A gente precisa estar sensível, precisa estar acostumado a falar com Deus diariamente, né? Eu vejo ele em tudo, sabe? Em todos os lugares, em todos os momentos, principalmente com a natureza, sabe? E é fantástico, e é maravilhoso. Mas como eu falei, é preciso aquietar. A minha natureza, o meu temperamento, ele é bem ativo. Então, às vezes, eu chego a falar para Deus, olha, agora eu vou dormir, sabe? Eu estou buscando algumas respostas. E aí, a minha mente agora não quer parar. Ela quer pensar um monte de coisa ao mesmo tempo. Me ajuda, vou fazer um auto-relaxamento, que eu mesma faço, né? Que é muito bom. Então, ele falou comigo, sabe? Ele me deu um sonho. E no primeiro momento eu falei, ué, que isso? Mas logo depois o Espírito Santo me ajudou e eu entendi. Porque naquele momento a minha mente estava muito desgastada. A minha alma estava um tanto abalada com as circunstâncias que eu estava vivendo. E eu não estava conseguindo, sabe? Ali era aquietar mesmo. Salmo 46:10. Aquietar-me para saber que o Senhor era Deus. Me lembrar disso. E é até redundante eu dizer, né? Eu fico assim, sem palavras, com bilhões de pessoas sobre a face da terra. Ele me ouve, ele está comigo, ele me responde, mas não sou só eu não, é você, é qualquer um que precisar dele, ele vai falar, ele vai responder, sabe? Mas é realmente nós termos a atitude de nos colocarmos na total dependência dele, sabe? Submissão a ele. Eu confesso para vocês, sabe, que às vezes eu falo para ele assim, papai, ontem mesmo eu orei e fiz o contrário, né? Eu pedi a ele que me desse um espírito mais disciplinado, principalmente com relação à hora de eu dormir, que ele já me disse, né? Porque o nosso corpo, ele tem regras de funcionamento e foi Deus que nos fez assim. E eu, muito tempo eu venho falando isso e ainda não consegui, sabe, acertar mais do que errar na questão do horário de dormir. Porque às vezes eu vejo alguma coisa que eu não consegui fazer durante o dia, principalmente agora ajudando a minha filha com o meu neto. E aí quando foi à noite, né, tava na hora de ir pra cama, eu falei, não, eu preciso fazer isso, não consegui fazer, eu não tenho conseguido fazer. Aí dormi tarde. Aí quando passei de determinado horário, eu já me dei conta, porque eu me conheço, o meu corpo estava sentindo que aquilo havia me feito mal. Eu falei, Deus, me ajuda, Deus, eu não estou conseguindo. Mas então, eu estou dizendo isso para dizer mais uma vez que esse Deus, ele é maravilhoso. Ele é tremendo, sabe? Ele fala conosco todo o tempo, ele nos ouve, ele nos responde. Mas é necessário realmente nós mantermos esse relacionamento com ele e procurar, de alguma forma, nos aquietar
Nos aquietar, porque são muitas as vozes que nós ouvimos. E ele tem o anseio, sabe? Que mãe, que pai, que ama, que vê o filho, né, na ignorância ou na inexperiência cometer erros e não quererá uma brecha, um momento, né, oportuno para falar, olha, você vai sofrer, isso aí não tá legal, né? Eu já vivi determinadas coisas, eu sei como funciona. Agora imagine Deus, que é perfeito, que é puro amor, que é pura bondade, sabe? Quantas vezes a nossa alma, né, a sede dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, nossas memórias, nos distrai, sabe? A vida aqui, né? A vida que eu vejo, a vida real, não é a vida espiritual, é a vida natural. Me faz esquecer das promessas que Deus tem para mim. Me faz esquecer, às vezes, daquela oração que eu fiz pela manhã, daquelas palavras tão maravilhosas que eu li, sabe? Então, é preciso que a gente compreenda que Deus está o tempo todo falando conosco, sabe? E que o que garante nós acertarmos, sabe? Nós termos realmente essa vida prometida por Ele é estarmos aquietados. E aí eu exercito cada vez mais o poder que tem na declaração da palavra. Porque ao declarar a palavra, e sendo a palavra de Deus, porque ali tem resposta para tudo, ali tem, sabe, orientação para tudo. A minha mente vai ouvir, e a minha mente, ela funciona assim. Ela vai ouvir, à medida que ela vai ouvindo, ela vai tomando posse, ela vai sendo reestruturada, como está lá em Romanos 12:12. Não vos conformeis com este mundo, mas, né, renovai a vossa mente. Renovar através da palavra de Deus. Mas como que eu vou renovar sem um exercício? Nós temos uma mente ativa, não é apática. E pela repetição, sabe? Não uma repetição tão somente, eu vou repetir, vou ficar rico, isso vai acontecer. Não, eu tenho que fazer minha parte. Mas nós precisamos acreditar, entender que a palavra de Deus ela é poderosa demais. Sabe quando eu digo para mim mesma? Está lá no Salmo 46:10. Aquietai-vos, Marisa, sabei que o Senhor é Deus. Sabe, essa palavra está carregada. Está carregada de quê? Que Deus está dando uma ordem para mim. Sabe, ali a interpretação é: aquietai-vos, se acalme e saiba que eu sou Deus. Você foi criada por mim. Você é minha filha, você pode depender de mim. Não é nesse frenesi, nessa ansiedade, nessa sofreguidão que você vai resolver essa situação, mas sim se entregando a mim. Mas ainda assim, meu corpo agitado, né? Talvez eu precise tomar um chazinho, talvez até precise tomar um remédio. E daí? Às vezes as pessoas resistem, né? Eu não vou, né? Eu não vou tomar remédio, não vou depender. Não é depender, eu já precisei usar várias vezes. Passei por coisas difíceis, por partidas de pessoa que eu amava e que doeu muito, não foi uma condicionante, foram várias ao mesmo tempo. Então Deus deu sabedoria aos homens, sabe? Ele deu dons, né? Para que as pessoas possam desenvolver tratamentos, remédios. De nós, se não fosse os medicamentos, sabe? Eu ter consciência de procurar a causa para aquilo ali, né? Se eu tô ansiosa, né? Vou dar um exemplo mais prático para vocês entenderem. Certa vez, né? Eu tava sentindo aquela erupção na pele, aquela coisa horrível, nada passava. Mas não passava mesmo. E aí, não foi a primeira vez que isso aconteceu, não. Acho que o médico até ri de mim, que eu já chego lá, eu já chego me medicando. Aí já falei pra médica. Era uma clínica geral, falei, olha, tô passando por isso. Já usei vários medicamentos, não adianta. Tô passando por essa situação, não tô achando a saída ainda. Eu preciso de algo pra me ajudar. Aí ela me deu, né? O hormônio da alegria, né? E aí, aquela erupção, aquela coceira, passou. Não passava com os outros medicamentos, mas passou
com aquele hormônio. Por quê? É como eu falei, funcionamento do nosso cérebro. Nós somos feitos para sermos felizes, para termos paz, termos tranquilidade. Porque aí o nosso corpo vai produzir, sabe? Ele vai funcionar harmoniosamente e a gente vai ter saúde. Sabe? É psicossomático, psico, né? Alma, soma, corpo, é um conjunto. Nós somos seres integrais. A gente já ouviu falar na medicina, né? Integral, integralista, né? Alguma coisa assim, que não ignora, né? Isso aí, que realmente que é real, né? Nós precisamos prestar atenção nessas coisas, senão nós vamos nos entupir de remédio. Pode até acertar com remédio para uma coisa aqui e daqui a pouquinho aparece outra coisa ali. Mas a pessoa fala, né? Nossa, resolvi um problema aqui e aparece outra aqui. Essa pessoa não sai do médico. Ela constantemente. Por quê? Porque precisa de fato ir na causa. Precisamos resolver as questões da nossa alma. Às vezes precisamos de um terapeuta. Sabe, o pastor, e eu já falei isso em outros vídeos, já fiz minha monografia de formação falando sobre isso, sabe? O pastor, ele não dá conta sozinho de ouvir todo mundo, sabe? Se ele conseguir montar uma liderança saudável, resolvida, a sua alma bem resolvida, não perfeita, porque nós temos, né? Ou todo mundo tem. Resolve, daqui a pouquinho vem outra. A vida é assim, cheia de situações, de problemas. Mas que tem esse, né? Eles dizem departamento na igreja, né? Para ouvir as pessoas, sabe? Eu me lembro uma vez que eu cheguei em determinado, né? Mais jovem até, eu com uma dor na garganta, mas uma dor. Eu abri a boca, eu falei, desabafei. Eu levantei dele sem dor. Então realmente funciona. Mas, como eu volto a falar, né? É preciso que a gente se aquiete, é preciso que a gente queira, de fato, né? Aprender. É preciso cuidar para que não tenhamos uma mente engessada, religiosa, legalista. Senão nós vamos perder muita coisa. Deus já tem a solução, né? Quando a gente vai para a oração, a gente já está com a resposta em mãos para os nossos problemas, para os nossos dilemas. Mas como eu falei, eu tenho que parar porque tem muito barulho, né? Hoje é feriado. Mas os nossos amores, a nossa alma, o nosso desejo, o nosso eu, a nossa mente, a nossa vontade nos sabota, auto-sabota. Quantas vezes eu distorci a palavra ali, falei, não, a Bíblia está me respondendo, é assim. E não era, mas eu peguei a palavra de Deus e usei para mim mesmo. Ó, e eu digo para vocês que eu apanhei para aprender. Meu papaizinho amado, querido, não queria que eu sofresse, que eu apanhasse. Mas ele me deu livre-arbítrio e ele não me rouba, ele não me toma, né? Não é mais roubar, ele não me toma o que ele me deu. Então, é preciso que eu, sabe, aprenda a me render, a submeter às minhas vontades. E espiritualmente tudo isso é muito perigoso. Cada pessoa tem uma vivência, cada pessoa tem um histórico de vida. E as nossas histórias, os nossos aprendizados em família, as quais não foram escolhidas por nós, mas por Deus, nos levam a pensar, a agir de determinadas formas. Por isso que a palavra diz, não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com esse mundo que eu estou vivendo, com essa minha realidade, da minha casa. Mas renova a tua mente, vai lá na palavra, analisa. O Espírito Santo vai me ajudar. Parece uma tarefa difícil, né? Uma tarefa impossível, uma tarefa... Mas não é. Depende de perseverança. É preciso realmente eu desejar colocar minha vida espiritual em primeiro lugar. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E todas as demais coisas me serão acrescentadas. Eu preciso despender tempo nesse trabalho. Sabe? Não gastar mais tempo com a minha vida material do que eu gasto com a minha vida espiritual. Pastora, mas eu vou ficar debruçada ali o dia todo, trancada no quarto? Não. Estou aqui agora na rua. Estou fazendo algo que é da vida prática, que é da vida material. Mas eu estou aqui conectada com Deus. É como Paulo fala, oro o tempo
todo, se conecta o tempo todo. É uma decisão, é um desejo. Então, dá pra gente perceber que a gente tem escolhas. A vida é feita de escolhas. E depois das escolhas vem as atitudes, né? Em cima daquelas escolhas que nós fizemos. Eu quero crescer espiritualmente. Eu quero vivenciar as realidades espirituais. Eu quero ser uma pessoa íntima de Deus. Ele já me deu tudo. Ele já nos deu tudo. Jesus já veio, já cumpriu, já nos libertou, sabe? Do poder das trevas. Já ganhou a eternidade para nós. E nos deu o Espírito Santo, que é Ele mesmo conosco. Sabe? Dentro de nós. Sabe, eu sempre estou pensando nisso. Meu Deus, o Senhor escolheu que eu seja a sua habitação. Isso é tremendo, isso é grande demais. A minha mente não consegue, sabe? E não precisa compreender isso, preciso viver isso e acreditar. E não é também na minha força que eu vou acreditar nisso, é na força dele. É sob a orientação dele. Tudo depende dele. E aí, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que nos ama. Eu peguei uma flor, olha só, que linda, né? Linda, linda, linda. E ela nasce assim, à toa, à toa, à toa. E todo tempo nós podemos ver a nossa volta, na natureza, os presentes de Deus, olha. Como não ver Deus nisso aqui? Em cada detalhe, sabe? Na textura, no cheiro, no perfume suave. É impossível não vê-lo. É impossível. Mas se você não consegue, você ainda vai conseguir. É necessário entrega. É necessário trabalho. É necessário, antes de tudo, escolha. Escolher Jesus. Sabe? Ele disse que ele nos dá o querer e o realizar vem dele. Então, ainda que eu não queira, mas eu posso sentir um toque profundo no espírito dele. Porque ele nos deu essa essência, esse anseio por ele. Não ignore esse anseio. Sabe, ele tem maneiras de buscar aquele que já perdeu o anseio, aquele que está cauterizado, aquele que está decepcionado, aquele que está fugindo, aquele que não se perdoa, aquele que não perdoa o outro, aquele que não se ama, aquele que está cheio de raiva. Sabe, está ao ponto de desistir da vida, pela grande dor de não entender, de não conseguir ser feliz. Então ele tem para nós. Ele tem tudo que nós precisamos. Mas ele não vai apertar ninguém, vai gritar nos ouvidos de ninguém. Você precisa me aceitar, eu sou o seu Deus, eu que fiz, eu sou o dono do céu e da terra. Não, ele não vai fazer isso. Sabe, às vezes, como a própria Bíblia diz, né? Um sussurro, um vento leve. Mas quando eu falo isso, né? A Bíblia fala isso, mas às vezes um convite de alguém. Sabe, alguma coisa que você vai ver na rede. Alguma coisa, porque ele conhece você. Ele vai fazer de acordo com aquilo que vai te tocar, porque ele é sábio, sabe? Por isso que nós pregamos a palavra. Prega a palavra em tempo, fora de tempo. Nós não sabemos quando alcançará alguém. Amém? Antes da gente se desligar aqui, eu vou te pedir que compartilhe com muitas pessoas essa palavra. Tem muita gente sofrendo. Quem sabe essa palavra pode ser a palavra que ela está esperando. Vai cair no solo do coração e vai dar frutos. Mas aí, Deus conta com a nossa ajuda. Nada é feito na individualidade, tudo é feito na comunhão, na unidade. Nós não nascemos para ficarmos só solitários. Porque se Deus quisesse, ele não precisava, ele se bastava. Mas ele criou esse mundo, esse universo tão lindo. E você, a mim, completos, incríveis. Que Deus te abençoe, te guarde. E te dê a revelação dele, de quem ele é. E continue sustentando aqueles que já conhecemos a ele, para seguirmos. Estou vendo daqui um beija-flor lindo, maravilhoso. Paradinho ali na minha frente. Não dá para filmar para você ver. Mas olha, o tempo todo nós podemos ver Deus em cada detalhe, em cada pedacinho, né? Outro. Que Deus te abençoe, te guarde. Um beijo no seu coração.